Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana. No caso, eu vou falar da Revolução em si e não do regime criado pela Revolução depois que ela triunfou. Eu vou falar uma coisinha ou outra, fazer uma referência ou outra a esse regime, mas eu vou me concentrar na Revolução Cubana em si. Por quê? Porque geralmente o assunto de Cuba revolucionária, quer dizer, o regime revolucionário cubano, é analisado, é estudado em Guerra Fria. Envolve lá a invasão da Baía dos Porcos em 1961, na época do Kennedy, né? Sobretudo a crise dos mísseis, o apoio de Cuba aos movimentos de independência na África, outros movimentos revolucionários. Então, geralmente se vê isso em história da Guerra Fria. Então, vou me concentrar na história da Revolução em si. E eu vou destacar, vou tentar mostrar as origens da Revolução, falando um pouquinho mais detalhadamente de governos cubanos ou da história de Cuba antes da Revolução, para ver se a gente consegue identificar uma tradição revolucionária e elementos que vão explicar a Revolução Cubana em si. Ok? Agora, um momento ou outro eu vou acabar citando, vou acabar falando um pouquinho sobre as características do regime revolucionário criado em 1959. Beleza? Bom, a Revolução Cubana ocorreu entre 1953 e 1959. Seu significado foi uma revolução contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A gente vai ver que foi um movimento, pessoal, político e ideológico heterogêneo. A Frente Revolucionária, que lutava contra Fulgêncio Batista, reuniu diversos grupos esquerdistas, nacionalistas e liberais com o objetivo de derrubar Batista e formar um novo governo. Agora, depois que eles derrubaram Batista, esse grupo, como a gente vai ver, vai lutar entre si para saber que tipo de governo, que tipo de regime, até onde a revolução iria. E nessa luta merece destaque a guerrilha esquerdista de um movimento chamado Movimento 26 de Julho, M26S, M267. Movimento, guerrilha liderada por Fidel Castro, com a participação do argentino Che Guevara, as duas figuras mais famosas da Revolução. A Revolução estabeleceu um regime comunista em Cuba. Castro e o Movimento 26 de Julho assumiram o poder, afastando os outros grupos revolucionários, como a gente vai ver, e com isso instalaram o primeiro regime marxista da América Latina e o único que se tornou plenamente socialista. Porque alguns falam assim que o regime do Hugo Chávez ou do Maduro na Venezuela é socialista, o do Ortega na Nicarágua é socialista, o de Allende no Chile também foi socialista. Na verdade, se a gente considerar o socialismo, aquele modelo clássico da União Soviética, de uma economia estatizada, planificada, sem propriedade privada, com a ditadura de um partido único, um regime plenamente socialista foi só o cubano. Porque os outros, Venezuela, Nicarágua e Chile, ficaram no meio do caminho. Ou ainda estão no meio do caminho, no caso específico aí da Venezuela e da Nicarágua. Pode ser que eles avancem mais na direção de um modelo socialista. Agora, falando daquele modelo socialista padrão, tendo como referência a União Soviética, então Cuba foi de fato o único regime socialista, quer dizer, de economia estatizada, planificada, com a ditadura do Partido Comunista da América Latina. Ok? A Revolução causou um grande impacto internacional, porque ocorreu no contexto da Guerra Fria. Foi uma revolução que criou um regime marcadamente anti-americano, então foi uma revolução muito marcada aí por um forte anti-americanismo nesse regime revolucionário. Cuba virou uma aliada da União Soviética, com a qual ela estabeleceu laços de dependência econômica e militar. O regime revolucionário cubano, a própria Revolução Cubana e o regime revolucionário cubano estimulou o crescimento dos movimentos esquerdistas na América Latina, inclusive de grupos guerrilheiros, isso acontece também no Brasil, e a Revolução transformou Fidel Castro e Che Guevara em ícones da esquerda no mundo inteiro. Quem nunca viu a camiseta com a figura do Che Guevara estampada. Bom, antecedentes da Revolução. Era colonial, de 1492 a 1898.
Cuba, pessoal, se transformou na principal colônia da Espanha no Caribe. Reparem a data, 1492. Foi quando Colombo chegou, né, no Caribe. Ele chega em Cuba. Vai chegar em outras ilhas também, né? Vai chegar lá em Hispaniola, né? Onde depois foi estabelecida a colônia espanhola que deu origem à República Dominicana e a colônia francesa de São Domingo que deu origem ao Haiti. Mas Cuba é que virou, de fato, a principal colônia da Espanha no Caribe. Na América continental, outras colônias foram mais importantes, né, como foi o caso do México, do Peru e tal, mas no Caribe, Cuba foi a colônia mais importante. Uma colônia se especializou na produção de açúcar e de fumo, o fumo do tabaco, naquele sistema de plantation dos escravistas, ou seja, um latifúndio, monocultor, cultivando aí, no caso, a cana-de-açúcar ou então o fumo, e exportador, utilizando a mão de obra de escravos negros, né, de escravos africanos. Cuba foi uma grande importadora de escravos da África. E com isso, Cuba, desde a época colonial, vai ter um histórico, né, de revoltas de escravos, uma tradição de luta de escravos, de fuga de escravos, né, para as montanhas cobertas de florestas, criando quilombos, resistindo, né, uma forma de luta que depois a gente pode classificar, a gente pode classificar como uma espécie de uma luta de guerrilha, criando toda uma tradição, né, de se refugiar nas montanhas de Cuba e enfrentar e resistir contra as autoridades. Ora, mesmo sendo uma colônia da Espanha, ao longo do século XIX, Cuba foi ficando muito ligada economicamente aos Estados Unidos, virou o principal mercado consumidor, os americanos, né, quer dizer, os Estados Unidos virou o principal mercado consumidor do açúcar e do fumo de Cuba. E ao longo do século XIX foram surgindo vários projetos americanos, sobretudo de políticos do sul dos Estados Unidos, daquela área, né, que utilizava também mão de obra escrava, e naturalmente a área, né, mais próxima de Cuba. Foram surgindo então vários projetos de sulistas americanos defendendo a anexação de Cuba aos Estados Unidos, ou então alguma forma de domínio indireto americano sobre Cuba. Esses projetos nunca vingaram, nunca deram certo por resistência de congressistas, deputados, senadores do norte dos Estados Unidos, né, daquela área mais industrializada, que utilizava o trabalho livre e que temia o crescimento, né, do número de estados americanos que utilizassem o trabalho escravista. Mas em várias ocasiões, por um triz, Cuba não foi comprada ou anexada aos Estados Unidos. Bom, entre 1868 e 1878 ocorreu a Primeira Guerra da Independência Cubana, chamada Guerra dos 10 Anos, que fracassou. Em seguida, durante um ano aproximadamente, a Segunda Guerra de Independência Cubana, chamada Pequena Guerra, Guerra Pequena ou Guerra Chiquita, também fracassou. Em 86, a Espanha aboliu a escravidão em Cuba. Quer dizer, Cuba foi o penúltimo país do Ocidente a abolir a escravidão. O último, como vocês sabem, foi o Brasil. E entre 1895 e 1898 estourou a Terceira Guerra da Independência Cubana. E essa foi a decisiva. Por isso que ela costuma ser chamada só de Guerra de Independência Cubana ou Guerra Necessária. Entre seus líderes, dois se destacaram, José Martí e o guerrilheiro Antônio Maceo. Ambos morreram no início da guerra. O Martí morreu em 95 e Maceo morreu em 96. Viraram mártires da causa da independência cubana, da soberania cubana. O Martí, especialmente, foi um grande escritor nacionalista. Ele chegou a viver nos Estados Unidos e tal, mas falou que viveu, né, no ventre, né, da fera, né, do monstro. Então desenvolveu um forte anti-americanismo e influenciou toda uma geração de revolucionários cubanos. Ele virou o herói, né, da luta pela independência de Cuba. Ora, essa Terceira Guerra da Independência Cubana acabou precipitando a intervenção dos Estados Unidos na guerra, resultando numa outra guerra, que foi a Guerra Hispano-Americana de 98. Por quê? Para os americanos, o domínio espanhol valia a pena, quer dizer, estava bem estabelecido e interessava aos Estados Unidos, porque a Espanha mantinha a ordem, tinha todo o ônus de reprimir movimentos revolucionários que ameaçassem os investimentos americanos, o comércio entre Cuba e os Estados Unidos, né, ameaçasse fornecimento de açúcar, né, fornecimento de fumo. Então, para os Estados Unidos, o domínio espanhol assegurava os interesses econômicos americanos. E a ideia de anexar Cuba já havia desaparecido nessa altura do campeonato. Acontece que a Revolução Cubana estava ameaçando esses investimentos americanos, ameaçando, né, o comércio entre Cuba
E os Estados Unidos, em razão da violência, né, de ataques a ferrovias, né, incêndios de plantações de cana-de-açúcar, ameaça a cidadãos americanos que viviam em território cubano, né, representantes de empresas comerciais, de investidores e tal. Então, diante daquele quadro, os Estados Unidos acabaram fazendo uma intervenção militar a favor de Cuba. Além disso, interessava aos americanos, ao governo americano, na época era o presidente McKinley, interessava anexar outras colônias que a Espanha possuía, Porto Rico no Caribe, as Filipinas lá no Extremo Oriente e tal. E a intervenção foi precipitada depois que um navio de guerra americano encouraçado, o famoso encouraçado Maine, que foi enviado lá para Cuba, né, para ficar de reserva caso fosse necessário retirar cidadãos americanos, esse navio estourou, explodiu. E os americanos acusaram os espanhóis de envolvimento naquela explosão e tal. Bom, no final arrumaram um pretexto para atacarem a Espanha, invadirem, atacarem as colônias espanholas, né, em vários pontos aí do Caribe e no Extremo Oriente. Foi a tal guerra hispano-americana no governo, né, do William McKinley. Já no início dessa guerra, o McKinley fez um discurso, né, e o Congresso americano confirmou, com uma emenda chamada Emenda Teller do Congresso dos Estados Unidos, dizendo que Cuba tinha um direito à independência, ficou faltando uma crase aqui, que Cuba tem um direito à independência e, portanto, que não era interesse, intenção dos Estados Unidos transformar Cuba em território americano, colonizar Cuba, anexar Cuba. Eles fizeram isso com Porto Rico, mas não com Cuba. Então que, nesse sentido, a guerra entre Espanha e Estados Unidos era uma guerra onde os Estados Unidos estavam defendendo a independência cubana, o direito de Cuba ser um Estado soberano e independente. A Espanha foi rapidamente derrotada, a Espanha perdeu territórios para os Estados Unidos, Porto Rico, Filipinas, Guam, e Cuba ficou independente. Só que nos primeiros 3 anos, após a Guerra Hispano-Americana, Cuba ficou sob ocupação militar dos Estados Unidos, onde o general Leonard Wood, impôs um governo militar. Nesse período, aumentaram os investimentos americanos na ilha. E patrocinado aí pelos Estados Unidos, né, por esse governo militar, foi organizada uma convenção constitucional com representantes, né, da elite cubana para definir a organização política de Cuba e sua relação com os Estados Unidos, ou seja, aprovar uma constituição para Cuba e definir como é que seria o regime cubano independente. Em 1901 foi aprovada a primeira Constituição cubana. Quer dizer, durante aquelas lutas pela independência foram criadas constituições, né, no ambiente revolucionário, mas a primeira efetiva após a independência foi essa, de 1901, estabelecendo uma república presidencialista. Deixa eu passar aqui para outro slide. Opa. Então deve estar escutando o vendedor de pamonha aqui embaixo gritando. Só que enquanto a Constituição estava sendo elaborada, os Estados Unidos impuseram uma emenda chamada Emenda Platt, que os cubanos foram obrigados a adotar em sua Constituição, que davam aos Estados Unidos o direito de intervenção militar em Cuba. Além disso, colocaram a política externa cubana nas mãos deles americanos. Quer dizer, a política externa cubana seria controlada, né, pelos Estados Unidos. Na prática, pessoal, Cuba virou um protetorado americano, um país semi-independente. Essa situação durou até 1934. Então vocês têm aqui, entre 1902 e 1934, o tal protetorado americano em Cuba. Cuba formalmente independente, né, mas com essas limitações na sua soberania, podendo sofrer intervenções militares americanas e não tendo plena soberania para adotar uma política externa. O regime político cubano nessa época era um regime altamente corrupto, oligárquico, discriminador, criou dificuldades para a participação de negros e mulatos no sistema político, um regime impopular. Né? Agora, grande parte da economia de Cuba ficou sob o controle dos Estados Unidos, assim como a política externa, né, que passa a ser dominada também pelos americanos. Além disso, em 1903, os americanos estabeleceram uma base militar em Guantánamo, formalmente sendo alugada, né, arrendada, né, do governo cubano, mas na prática imposta pelos Estados Unidos. Até hoje, os americanos controlam essa base. Veio a Revolução Cubana de 59, né, um regime anti-americano, comunista, né, aliado à União Soviética e tal. A União Soviética desapareceu, mas continua existindo aquele regime comunista em Cuba. O regime cubano não tem força para tirar os americanos de lá. Então, essa base continua, né, nas mãos dos Estados Unidos.
Ocorreram intervenções militares americanas entre 1906 e 1908, 1912 e 17, em razão de distúrbios, conflitos internos que ameaçaram a estabilidade e os investimentos americanos. Num contexto como esse, o anti-americanismo foi crescendo. Em 25 foi fundado o Partido Comunista Cubano, o PCC, inicialmente um partido pequeno, que inicialmente não tinha muita força. Entre 25 e 33, entretanto, Cuba foi governada por um político chamado Gerardo Machado. Era um liberal, só que ele gradualmente foi assumindo posições autoritárias, sobretudo no seu segundo mandato. E o segundo mandato dele foi marcado pela crise política e econômica, a crise econômica derivada da Grande Depressão. Resultado, entre 29 e 33, vai ter uma grande agitação popular em Cuba, com greves, revoltas dos trabalhadores, dos estudantes, levando Machado a renunciar. E aí, quem assume o governo foi um político chamado Carlos Manuel Céspedes. Só que as desordens continuaram. E ele sofreu oposição dos militares. Resultado, estourou uma revolta militar chamada Revolta dos Sargentos, liderada por Fulgêncio Batista, que depois foi o dirigente derrubado na Revolução. Fulgêncio Batista derruba o Céspedes, e a partir de então, de 33 até sua queda, Batista virou o homem forte de Cuba. Ele virou o verdadeiro poder por trás dos governantes de 33 a 40. Foram 7 presidentes e o Fulgêncio Batista, que depois vira coronel, vira general, era o verdadeiro poder por trás desses presidentes. Frequentemente derrubando um presidente, colocando outro em seu lugar e derrubando o presidente. Então, na prática, o poder ficou em suas mãos. O Batista, inicialmente, ele seguiu uma linha nacionalista e reformista, costuma ser classificado como populista, mas acabou se aproximando dos Estados Unidos. Ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui e já volto em outra gravação. Até lá.